Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, compartilhar o vídeo. Se quiser, deixa o seu comentário. Meus amados, vem aqui pra mim, vem aqui, chega aqui, porque hoje o vídeo exige muito a sua atenção. Há dias atrás eu trouxe um estudo, uma reflexão, um mini estudo sobre a questão do Espírito Santo, e houve alguns teólogos, alguns estudiosos, que trouxeram algumas refutações, e é por isso que o tema do vídeo está aí, Espírito Santo refutando a refutação. E hoje eu vou tentar aqui trazer 3 refutações deles, para a gente refutar a refutação, e daqui uns dias eu vou trazer as outras colocações. Vou procurar trazer todas as colocações daqueles que não crê no Espírito Santo como uma pessoa, como um ser pessoal, tá bom? E uns defendem que o Espírito Santo é o próprio Deus, outros defendem que é Jesus, outros defendem que é apenas uma força divina, uma força ativa, outros defendem tantas outras coisas. Então, nós iremos trazer dia após dia as refutações. Porém, eu não vou trazer em ordem, no sentido de nem em ordem e nem um após o outro, porque fica muito cansativo. Então, eu vou trazer hoje, eu vou tentar falar de 3 refutações e vou pegar, e mais pra frente eu vou trazer as outras colocações, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou passar em todas. Tudo aqui que eles falam eu vou trazer, mostrar pra você. Por quê? O tempo é bom, porque tem muitas pessoas chegando em graça. E tem muitas pessoas com isso estão estudando. Alguns já caiu na cilada, outros estão estudando. Uns já são alienados e outros não. Outros estão estudando. Então aqui eu não quero te convencer a nada. Apenas quero te dar ferramentas, condições de você estudar os assuntos, os temas. Porque, meu irmão, se faz necessário. Então, eu acredito que esse vídeo que será gravado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 5 anos, vai ser muito forte, muito útil na vida de muitas pessoas. Que este período de tempo, eu acredito que é um período de tempo que muitas pessoas chegarão à graça. E eles precisam chegar analisando, não sendo alienados. Todos têm direito. Meu amado, eu tenho direito de defender a minha ideia. Eu tenho direito, estamos ainda em um país laico, ainda. Enquanto eu tiver o direito de defender a minha ideia, eu vou defender com firmeza, de uma maneira forte, porque se faz necessário. Então, no vídeo anterior, que eu falo, não o último recente, mas o anterior no sentido do tema. Eu mostrei um dos textos que eu mostrei, ou um dos versículos que eu mostrei, é João 14:16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O texto é muito claro, apresentando 3 pessoas. Muito claro. E eu, Jesus, rogarei a quem? Ao Pai, e Ele me dará outro Consolador. E eles, para tentar refutar o outro aqui, eles disseram o seguinte, que o outro também aparece de forma simbólica na Bíblia, e aqui foi de forma simbólica. Esse outro, na verdade, não é outro. E eles, antes de voltar para o texto, antes de ir para a refutação, refutar a refutação, nós vamos ficar com a refutação deles. E eles apresentaram o seguinte, vamos lá. 1 Samuel capítulo 10, o versículo 6 diz assim: E o Espírito do Senhor, aqui já começa ruim para eles, mas eu não vou comentar não. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Aqui está falando de Samuel, quando estava ungindo Saul, você já conhece a história. Então o outro homem aqui, eles usam o seguinte: este outro homem não significa que era um outro homem, era o mesmo homem que seria transformado, e a palavra outro apareceu. Também o versículo 9, que diz:
Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Eles vão dizer a mesma coisa, que o outro coração não significa um outro coração, mas o mesmo coração, falando de maneira simbólica. Vem para mim e vamos analisar essa refutação. Primeira coisa que nós vamos analisar, que isso aqui é uma forçação de barra muito grande, irmãos. Por quê? No caso de 1 Samuel, este outro, mas a Bíblia fala um outro homem, outro coração, é um outro, mas um outro referente a ele mesmo, ou seja, ao próprio Saul. É um outro referendo à mesma pessoa. Isso nós temos que analisar. E o outro de João é um outro referindo a terceira pessoa. Obviamente que Samuel ali está falando naquele linguajar de uma pessoa ser transformada. Por exemplo, lá no sistema religioso, nós gostávamos muito de usar esses termos. Por exemplo, aceitou Jesus, fulano aceitou Jesus e hoje ele é um outro homem. Ou seja, um outro referindo a ele mesmo, se referindo a uma transformação. Porém, vamos refutar essa refutação, que este outro é um outro, uma terceira pessoa. Esse outro não foi usado para Deus e nem para Jesus. Foi usado para uma terceira pessoa, meu irmão. Será que eu vou ser... Não. Vamos então, João 14,16. E eu rogarei ao Pai. Duas pessoas. E eu, Jesus, rogarei ao Pai. E ele quem? O Pai vos dará outro. Vos dará outro. Não está falando, me dará a mim mesmo, ou ele mesmo. Não, é outro, meu irmão. Terceira pessoa. Outro Consolador. Vamos para o contexto, para ficar mais forte. O versículo 26, que eu também utilizei naquele vídeo. Vou deixar na descrição aí para você dar uma analisada nele aí, tá bom? Versículo 26. Mas aquele, tá prestando atenção, vou deixar em destaque aquele, referindo a uma terceira pessoa, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Tá percebendo aqui, meu irmão? Você está percebendo aqui que é uma terceira pessoa? E aquele Consolador, quem? O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome. Ou seja, não vai me enviar a mim mesmo nem a ele, não. Vai enviar em meu nome. Será que está difícil? Não, eu não estou acreditando nisso, não. Olha o capítulo 16. Capítulo 16 de João, depois nós vamos voltar para o 15. Versículo 7. O versículo 7 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Meu irmão, preste bem atenção. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Preste bem atenção, agora você analisa o versículo 8, está muito claro. Versículo 8. E quando ele, falando de uma terceira pessoa, quando ele vier, não é quando eu vier, quando o Pai vier, não, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o versículo 13, vamos para o versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, vos anunciará o que há de vir. Nem está necessitando eu comentar, porque o próprio texto está o próprio versículo está muito claro. Olha o versículo 14. Ele me glorificará, e ele me glorificará, não sou eu que vou vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Olha só, meu irmão, preste bem atenção. Tá percebendo? Olha aqui para mim, vem aqui. Tá percebendo que o texto está mostrando de uma terceira pessoa? Horas nenhuma o texto está falando que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Está falando de uma terceira pessoa, de um ser pessoal. Aí as pessoas vêm forçando
forçando para criar heresias, e eu tenho que chegar aqui e ficar assim, ó. Igualzinho na política, não posso falar nada. Não pode falar mais nada, né? Quem tá na evidência não pode falar nada. Se falar, o cara lá, o grandão, manda prender. Se falar, manda tirar a monetização do vídeo. Se falar, manda tirar o vídeo do ar. É assim. Será que em graça também eu vou viver isso? Eu não posso mostrar o que é claríssimo. Olha o capítulo 15. Vamos voltar agora para o capítulo do meio. Eu li o capítulo 14, pulei para o capítulo 16, agora o capítulo do meio 15. Olha o versículo 26, irmãos. Olha o versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificarás de mim. Eu vou usar isso aqui numa outra refutação, porque você viu que muitos textos falam assim, o Pai vai enviar. Aqui falou assim, eu vou enviar. Quem vai enviar, o Pai ou ele? Porque as pessoas não conseguem entender, não estão conseguindo entender. Jesus falou assim com os discípulos, eu estarei convosco até a consumação do século. Estarei convosco. Como assim que estarei convosco? Muitos textos vai dizer assim, foi Deus que fez. Aí você analisa o texto, não, foi Jesus que fez. Aí você analisa o texto, foi o Espírito Santo que fez. A triunidade está muito clara e é rejeitada por muitos. A triunidade. Mas voltando aqui para o versículo 26, 15, 26 de João. Mas quando vier o Consolador, não é eu, não é o Pai, é o Consolador, que eu, Jesus, da parte de quem? Do Pai vos hei de enviar. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Até a primeira parte do versículo aí. Se não tiver claro que existe uma terceira pessoa aí, lascou. Nós não estamos na Terra, nós estamos em Júpiter, em Marte, e no inferno, deve ser algum lugar assim, porque, pelo amor de Deus. Olha agora, então, primeira refutação é essa. A segunda, rapidinho, a segunda falaram o seguinte comigo. Não, mas ele é espírito. Como que fica? Ele é espírito. Ou seja, ele tem que ser uma força de Deus, ele tem que ser alguma coisa assim, porque ele é espírito, não é, irmãos? Então lascou a boca do cano. Se esta é a refutação, lascou. Mas se lascou. João capítulo 4, o versículo 24, não tem como crer em Deus também, não. Tem não. Deus não é um ser pessoal. Não. Por quê? João 14, 24, ó. Deus é espírito. E importa que os adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Meu irmão, não é só o Espírito Santo que é espírito, não. O próprio Deus é espírito. Então eu vou deixar de crer em Deus porque ele é espírito? Segunda refutação. A terceira, eles usam o termo, não tem como ele ser um ser pessoal, por quê? A Bíblia fala ser cheio do Espírito Santo, como em Efésios 5,18. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado, como em Atos 2,18, que faz menção de Joel. E assim, eles usam. Então vamos lá. Se eu não posso crer no Espírito Santo como ser pessoal por causa de ser cheio do Espírito Santo, derramado, então lascou de novo. Lascou. Sabe por que lascou? João 14, o versículo 23. Eu poderia dar várias referências disso aqui, mas eu vou deixar só o versículo 23 nesse contexto. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ué, Deus, Jesus fazendo morada numa pessoa? Como que um ser pessoal mora dentro de outra pessoa? Será que eu vou ter... Meu irmão, será que eu não consigo entender esses detalhes? Ser cheio do Espírito Santo? Será que eu não entendo o que é ser cheio de Deus? Cheio da plenitude de Deus, no sentido de ser guiado, de ser direcionado. Se o Espírito Santo não pode estar em mim, ou se ele está em mim, por isso faz dele não ser um ser pessoal,
Então, Deus também nem Jesus é, porque João 14:23 fala que ele vai fazer morada. Virou para os discípulos e falou, se vocês guardam a minha palavra, nós viremos e faremos em vocês morada. Falou para os discípulos. E aí? A questão de ser derramado, eu vou terminar com essa de ser derramado aqui, porque essa de ser derramado eu conheci ela há muitos anos. E quem mais usa, melhor dizendo, quem mais usa essa expressão de ser derramado, é esse povo que tem essa Bíblia aqui, ó. Deixa eu aproximar. Eu não sei se está de cabeça para baixo, eu não sei, porque para mim aqui está mostrando que está escrito de cabeça para baixo. Para você eu já não sei, mas tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas e você já sabe de onde pertence essa Bíblia. Então, esse grupo de pessoas, eles que usam, se tem alguém que usa essa expressão falando o Espírito Santo não é um ser pessoal porque ele foi derramado. Então, meu irmão, vou ler nesta Bíblia para ficar bonitinho, para ficar bibito. 2 Timóteo, na Bíblia de quem criou essa ideologia. 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 6, Paulo vai dizer assim, pois já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ou nós vamos entender a linguagem bíblica, ou vamos partir para as aberrações. Aí já é você que escolhe. O Espírito Santo não é um ser pessoal porque é Espírito. Ah, então Deus também não é um ser pessoal porque ele também é Espírito. Aí vai ficar assim, irmão. Ô irmão, desperta. Vamos despertar. Vamos aproveitar que nós estamos em uma transição. Nós estamos vivendo uma transição. Muitos, outros não. Outros já estão alienados. Mas existem pessoas que estão vivendo uma transição da lei. Eu estou colocando entre aspas, tá bom? Da lei para a graça. Porque algo foi nos ocultado durante muitos anos. E agora nós conhecemos a graça. Então nós estamos naquela transição. Mas vamos fazer essa transição de maneira sábia, inteligente, não alienada, sabendo que aqui na terra aquele que nos conduz é Cristo. É Cristo. Tá bom, meu irmão? Eu vou fazer segundo Cristo, não segundo o A, segundo o B, segundo o grandão, segundo o pequeno, segundo o gordo, segundo o magro. Não sou alienado. Nunca fui alienado, nem quando eu estava no sistema. Eu era alienado de jeito nenhum. Inclusive saí de lá porque eu combati um bom combate. Quando eu apresentei algumas coisas, eles não aceitaram. Falaram, opa, não é pra mim. Quando eu disse para o pastor lá o seguinte, eu queria apresentar um irmão a presbítero. Eu queria apresentar ele a presbítero, só que ele não era casado. Aí eu apresentei o pastor, falei, pastor, esse negócio, eu não concordo com esse negócio não. Eu queria apresentar o irmão a presbítero, não é casado. Não, meu irmão, a Bíblia diz que convém que o bispo seja marido de uma mulher e etc, etc. Então tem que ser casado. Eu falei, não, o texto não diz isso não, pastor. Não diz isso não. É claro que diz, é claro, igual um povo da graça aí, né? É claro que diz, é claro que diz. Aí fala, é mesmo? Então vamos para o texto. O texto fala que convém que o bispo seja marido de uma mulher. O texto não está dizendo que ele tem que ser casado. Está dizendo que se ele for casado, ele tem que ser casado com uma. Porque o texto está combatendo a poligamia. Ele ficou calado. E outra coisa, vamos analisar. Outra coisa aqui. Quem escreveu era casado? Foi Paulo que escreveu para Timóteo. Eu não estou querendo saber do Paulo antes da conversão dele, não. Estou falando do Paulo após o caminho de Damasco. Ele era casado? Como que o sujeito que não é casado escreve para o outro que tem que ser casado? Pimenta nos olhos dos outros é gosto bom, né? É claro que o texto não está falando isso. E outra coisa, se Jesus estivesse aqui, a nossa igreja rejeitaria ele, né? Porque ele não foi casado. Aí sabe qual foi a resposta? Mas você tem que entender que o nosso ministério, eu não vou falar o nome do ministério, é o ministério que mais cresce no Brasil. Pronto. Aí a ficha caiu e dali eu comecei a minha saída do sistema religioso. Foi uma das coisas que foi me tirando do sistema religioso. Agora em graça eu ouço a mesma coisa. Não pode ensinar isso porque o grandão não prega assim. Eu tô lixando com o grandão, rapaz. Meu compromisso é com isso aqui, ó. Com isso aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito obrigado a você
que faz parte do canal Voz das Nações. Aqui o meu abraço, obrigado por tudo e em breve estaremos de volta. Essa semana vamos ter vídeos muito fortes. Fui!